Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo no nosso canal, Estudo Divino. Hoje falaremos de um assunto muito sério, os ídolos. Você sabe de quem estamos falando? Você sabe quem são os ídolos? Em Êxodo 20, capítulo em que Deus nos passa os 10 mandamentos da tua lei, no versículo 3 e 5 se encontram os 2 primeiros mandamentos, que por algumas igrejas foram alterados. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Os ídolos, meus irmãos, são imagens de escultura, a quais muitos adoram. E mesmo que existissem tais ídolos, veja o que a palavra diz: nem alguma semelhança do que há acima nos céus. E aí você pode me dizer, mas ídolos e imagens de esculturas são totalmente diferentes? E aí eu vos mostro o capítulo 26 de Levítico. Logo no primeiro versículo diz o seguinte: não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Depois que temos essa noção de que ídolos e imagens de escultura são a mesma coisa, podemos entender melhor o que Deus quer para nós. Veja em Levítico 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Por quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Assim como em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus deixa bem claro que só há um Deus, e Ele é o nosso Deus. Em Deuteronômio 29, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 15, temos outra afirmação contra os ídolos. Também o Senhor ferirá a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando a ira do Senhor. Israel traiu a Deus, fazendo ídolos, e Deus desceu sobre eles com a sua ira. Em Salmos 97, versículo 7, veja que palavra forte: confundidos sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Ainda em Salmo 115, do versículo 1 ao 8, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. E aí você pode me dizer: mas aí é o Antigo Testamento? Com a vinda de Jesus, tudo pode ter mudado. E eu vos digo, irmãos, não mudou. Veja em Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus Cristo e da sua ascensão ao céu, no capítulo 15, versículo 19 e 20.
Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Em Romanos, também no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 21 e 22 diz: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? A palavra sacrilégio quer dizer desrespeito a certas normas ou preceitos religiosos, pecado cometido contra aquilo que é considerado sagrado. Em Apocalipse 9, versículo 20, Deus diz o que irá acontecer com quem ainda adorar as imagens no tempo do fim. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E sabe por quê, meus irmãos? O Velho e o Novo Testamento entram num consenso pela seguinte palavra. Salmos 111, versículos 7 e 8. As obras das tuas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. O salmista aqui deixa claro que os mandamentos de Deus são para todo sempre. E se você quer saber o que fazer, meu irmão, leia Salmos 148, versículo 1. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas. Pois você pode dizer: não, eu tenho uma imagem de escultura, mas eu apenas adoro a Deus que está nos céus. Mas a palavra diz bem claro: não terás imagens de escultura, pois você não precisa delas, só precisa adorar a Deus, louvai-o nas alturas. Sigam o que João disse em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tomem cuidado com os ídolos. Amém. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz o seguinte: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos faça alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou a mulher. O que Deus quer deixar claro aqui é que ninguém nunca o viu, ninguém nunca viu Deus, para estar fazendo imagens de escultura como se fosse Ele, e tampouco algo que há acima dos céus. Eu espero que essa palavra tenha ficado clara na cabeça de vocês, meus irmãos. Guardem-se dos ídolos, assim como João nos afirmou. Fiquem com Deus.